Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos ver tratamento de exceções em Java. Na verdade, tratamento de erros, né, que são tratados aqui como exceções. Tá? Porque exceções é um tipo particular aqui de erros que a gente vai definir aqui durante esta aula. O assunto próprio de orientação a objetos encerrou-se em polimorfismo. Porém, existem outros assuntos importantíssimos, né, como tratamento de erros, né, como a interface gráfica de usuário para aplicação dos conceitos de programação orientada a objetos, mas os conceitos de orientação a objetos para essa disciplina, né, encerram-se, né, com polimorfismo. O estudo avançado de orientação a objetos não está no escopo da nossa disciplina. Então, nós vamos tratar mais aplicações aqui da programação orientada a objetos a partir desta aula, tá? Começando aqui de tratamento de exceções. Este assunto está no capítulo 11 do livro texto, importantíssimo, né? E o Java fornece esse tipo de tratamento. Nem toda linguagem fornece, mas o Java tem um mecanismo muito rico, muito e complexo até para tratar essas exceções. Complexo, mas não difícil, né? não complicado demais, mas uma forma bem elegante de tratar erros de programação ou erros em tempo de execução que acontecem nos sistemas em geral. Inicialmente, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na nossa classe calculadora, né, que é utilizada aqui na disciplina para alguns testes, né, alguns exemplos. Nessa classe aqui, nós criamos alguns métodos de somar, né? Somar inteiros, somar frações, calcular média, etc. E eu vou criar aqui um método para fazer a divisão, um método chamado dividir. E ele receberá dois inteiros, inteiro x e o inteiro y, e ele vai gerar algum valor, né? Ele vai fazer a divisão entre x e y. Vou fazer só isso, tá bom? Sem nenhum tratamento, sem nenhuma verificação. Na nossa classe calculadora teste, onde nós já fizemos vários testes aqui, eu vou separar aqui uma parte, né, que é a parte da divisão. Vou criar aqui uma variável Q de quociente para receber o resultado dessa divisão. E eu vou dividir aqui 100 por 0. Tá? É possível, pessoal, dividir por 0, dois inteiros por 0? Bem, não é possível, né, pessoal? Vou imprimir aqui o Q. Então, aqui vai dar um erro. No Java, eu não consigo imprimir dois inteiros se o denominador for 0, né? Vai dar um erro. Olha só o erro que vai dar. Então, vou executar aqui, ó, fez os cálculos anteriores, mas quando chegou na divisão, deu um erro aqui, ó, chamado exceção. Exceção, e ele dá o nome dessa exceção, ó, que é o nome de uma classe, Arithmetic Exception, divisão por 0. Ocorreu um erro aqui de aritmética, que ele chamou de Arithmetic Exception, por 0. E aqui embaixo ele mostra uma série de linhas indicando onde começou, né, da onde disparou o erro até a primeira chamada do meu programa. Olha só, o erro aconteceu no método dividir na classe calculadora, e esse método foi chamado no método main. E aqui ele dá a linha, ó, Java, na classe calculadora.java, linha 55. Eu clico aqui, ó, está tendo um erro bem aqui. Eu posso fazer o tratamento, né, se y for diferente de 0, ou eu posso fazer um tratamento de outra forma, né, um tratamento com ifs, ou um tratamento com o mecanismo de tratamento de exceção do Java, como nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Olha só, se esse erro aqui ocorresse no início do programa, vejam que, como eu tinha colocado no final, tudo que ele fez até a chamada à divisão, ele chamou, fez todos os cálculos. Mas se essa operação de divisão fosse chamada logo no início, olha só, o programa já parou.
Não fez mais nada não, deu erro aqui, já parou o programa. Será que é bom o nosso programa, nosso sistema parar de uma vez, fechar de uma vez, quando ocorrer um erro desse, pessoal? Imagina passando, uma pessoa comprando, né, 1000 itens, aí passa um por um lá no caixa. Quando dá no item de número 999, dá um erro. Parou o sistema, parou tudo. E aí, o cliente vai ficar feliz, o caixa vai ficar feliz porque ele vai ter que passar todos os produtos novamente? Não, né? Nosso sistema tem que ser tolerante a falhas. E o mecanismo de tratamento de exceção do Java fornece essa possibilidade do seu sistema ser tolerante a falhas. Então, vamos ver esses conceitos. Então, aqui continuando com os slides do EITEL, agora relacionado ao capítulo 11, de tratamento de exceções, para a gente ver esses conceitos. Né? Então, o que é uma exceção? É uma indicação de um problema que ocorre durante a execução de um programa, né? Normalmente em tempo de execução. O nome exceção significa que o problema não ocorre frequentemente, né? É uma coisa que acontece eventualmente, mas como são usuários que utilizam, né? Vários usuários aí que utilizam os nossos sistemas, e não a gente mesmo, se tiver a probabilidade de ocorrer um erro, esse erro vai ocorrer. Né? Então, nosso sistema tem que ser tolerante a falhas. Com o tratamento de exceções, um programa pode continuar executando em vez de encerrar, depois de lidar com um problema. Então, computação de missão crítica ou de negócios críticos, né, vai exigir tolerância às falhas. Programas robustos e tolerantes a falhas, isto é, programas que podem lidar com problemas à medida que eles surgem e continuam a executar, vão nos ajudar aí a ter sistemas melhores, né, e que podem estender o seu tempo de uso aí, né, por muitos anos, tá? E existe, pessoal, no mecanismo aqui de tratamento de exceção, uma hierarquia de exceções já fornecida pelo Java. Alguns exemplos de classes, né, que indicam exceções em Java são Array Index of Bounds Exception. Ele indica quando eu acesso um índice, né, fora do intervalo do array. Problema de conversão de classes, né, que, por exemplo, eu quero fazer uma conversão para uma classe que não faz parte da hierarquia, então é Class Cache Exception. Quando eu estou acessando um objeto que não foi instanciado, uma variável que não tem uma referência a um objeto, vai dar null pointer exception, etc. Né? Existem vários tipos de exceções. Vamos aqui só exemplificar aqui a exceção Array Index of Out of Bound Exception. Tá? Então nós vamos aqui, ó, por exemplo, eu posso criar um array aqui embaixo. Eu vou comentar aqui para não dar erro, né? Então, aqui logo no início, né, pessoal, para poder aproveitar aqui o nosso código. Imagine que nós tenhamos aqui um array int array igual a new int, e vou colocar aqui 4 posições. E aí, por algum motivo, né, eu faço um for int i igual a 0 e menor, vou colocar aqui menor do que 10, eu não coloco o length, né, do tamanho do array, coloco 10, e aí eu quero acessar, né, na posição i, vou colocar um valor, vou colocar o valor 2 aqui, por exemplo. Se eu executar esse código aqui, ó, vai dar um erro, ó, acessou uma posição errada no array, ó, array index out of bound exception, posição 4. Quando ele foi acessar a posição 4, não encontrou essa posição, né? Porque ele vai até o 3, né? 0, 1, 2, 3, 4 posições, então o 4 não existe. Então, é um exemplo aqui de exceção em Java, tá? Então, normalmente, quando você for for implementar um programa, e para ser tolerante a falhas, então ele tem que obedecer algumas regrazinhas aqui, ó. Os programas costumam testar condições para determinar como a execução do programa deve prosseguir, né? Considere o seguinte pseudocódigo: realize uma tarefa. Se a tarefa anterior não tiver sido executada novamente,
Realize o processamento de erro. Olha aqui, ó, isso aqui que nós vamos tratar. Realize a próxima tarefa. Se a tarefa anterior não tivesse sido executada corretamente, realize o processamento de erro, em vez dele parar de uma vez, né? Em vez do sistema parar de uma vez. Inicie executando uma tarefa, então teste se ele executou corretamente. Em caso negativo, realize o processamento de erro. Caso contrário, continue com a próxima tarefa. Porém, esse realizar o processamento de erro, misturar a lógica do processamento de erro com a lógica do programa, deixa o programa difícil de entender. Tá? Então, esse processamento de erro é tratado de uma outra forma aqui no Java, não com ifs, não com coisas que misturem, né, a lógica de erro com a lógica de programação. Tá? Então, nós vamos tratar isso aqui. Voltando lá para o nosso código, né, voltando aqui para nossa aplicação, como é que eu trataria esse erro aqui do dividir? Bem, normalmente nós fazemos o seguinte, tá? Naquela operação que pode disparar algum erro, que você percebe a possibilidade que algum erro seja disparado, né, a gente indica que pode ocorrer um erro com a palavra-chave throws, tá? Throws. Então, ó, o que significa isso aqui? Vai lançar um erro, tá? Então, ó, antes de abrir a chave, depois que eu fechei os parênteses do método, eu digo throws, que erro pode ser disparado? No caso aqui, ele pode ser disparado um arithmetic exception, tá? Então, eu digo, ó, o método dividir da classe calculadora, ele lança um arithmetic exception. Você que está utilizando esse método, trate cuidado com esse possível erro, dependendo do que ocorrer dentro do programa. Tá? Então, aqui eu não estou misturando tratamento de erro com lógica. O tratamento de erro seria o quê? If y for menor do que zero, dispara uma mensagem ou não executa nada, né? Isso seria um pouquinho complicado de fazer aqui. Estou misturando lógica de erro com a regra de divisão, que é simplesmente x por y. Tá? Então, ó, vai disparar esta mensagem de erro. Beleza, então aqui eu estou indicando que pode lançar essa exceção. Pode ou não lançar, mas em algum momento pode ser que isso ocorra dependendo das variáveis. Como é que eu trato a exceção? Então, ó, aonde eu estou chamando aquele método que pode disparar a exceção, eu faço o seguinte comando, ó, try catch, tá? Try catch, tá certo? E aqui, o que é o try? O try diz o seguinte: tente executar esse corpo de código aqui, ó. Se ele ocorrer tudo bem, beleza. Se ocorrer alguma exceção, catch, capture. Que exceção eu quero capturar? Eu quero capturar a exceção arithmetic exception. E o catch ele vai receber como parâmetro o objeto de erro disparado pelo método dividir. Esse objeto de erro é do tipo arithmetic exception, tá? E aqui eu posso fazer alguma coisa qualquer. Eu vou só imprimir alguma coisa aqui, ó. Eu poderia tentar de novo, né, fazer um laço aqui para ficar tentando fazer divisão com outros valores. Um laço aqui pedindo para o usuário, você informou um denominador inválido, informe um outro valor. Eu poderia ficar fazendo isso no loop, tá? Mas aqui eu vou apenas imprimir. Vou imprimir aqui apenas erro na divisão. Não informe denominador zero, tá? Vou só fazer isso aqui e eu vou permitir que o próximo código seja executado. Olha só como vai ser tolerante a falhas aqui, ó. Então, ó, veja.
a forma de tratar um erro é try, catch. Não existe o try sem o catch, viu, pessoal? Dá erro. Então, ó, try, catch. Try, tente executar esse código aqui, que está dentro do try. Vai dar algum erro? Então, no catch, capture a exceção. Professor, e se tiver mais de uma exceção que possa ser disparada? Aí você coloca catches enfileirados aqui, ó. Faz outro catch, sei lá. Tem outra exceção, arrays, index of bound exception, vou chamar aqui de i. Ah, tem mais outra, catch. E aí você coloca aí quantas capturas forem que você achar interessante ter. Classic Cache Exception, não sei se vai ter isso aqui. As que você vê que pode ocorrer, tá certo? Então, ó, try, catch, 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 sendo que o próximo catch começa quando termina o primeiro catch, ó. O corpo do primeiro catch é que eu posso escrever um código que for necessário, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de tratamento de exceção. Então, vou executar aqui novamente, ó, divisão, erro na divisão, não informa o denominador zero, e continua a execução do código. Meu programa não parou de uma vez, ele continua a execução, tá? Isso aqui eu poderia estar num loop, né? Como eu disse para você, né? Poderia estar num laço aqui, né? While, ou num for, sei lá, de alguma forma aqui fazendo um tratamento, tá bom? Percorrendo pedindo de novo, você informou um valor errado, tente de novo. E aí é feita essa verificação, tá? Beleza, try catch. E o que nós vimos aqui? Try catch e a informação de que pode ocorrer a exceção, throws. Isso aqui, pessoal, o throws não é obrigatório ter, mas ele ajuda a quem está utilizando aquele método a utilizar, a tratar devidamente a exceção que pode ocorrer, tá certo? Porque quem usa o método não sabe, pode não saber como o método foi implementado. E no caso aqui, ó, eu estou indicando para ele, tá? Eu posso aqui indicar também, ó, que por algum motivo aqui pode disparar um index out of bound exception. Eu quero informar que ele pode disparar um arithmetic exception e um index of bound exception. Então, a lista de exceções que pode ser disparada aqui nesse método, né, que você, programador desse método, vê que pode ser disparado, então coloca essas exceções, né, separadas por vírgula, tá? E aqui ele vai fazer o devido tratamento. Se eu colocar o mouse aqui, ó, Ctrl, né, e o mouse aqui em cima do dividir, tem informação aqui na assinatura do método, bem aqui, ó, que eles podem disparar as exceções arithmetic exception e index of bound exception, tá? Ok, pessoal. Essas exceções, elas fazem parte de uma hierarquia, né, de exceções. Aqui no livro tem vários exemplos, né, tratando esse erro, tá? Então vocês podem estudar pelos slides, pelo livro, que vai ter muitas informações que podem te ajudar, né, a entender melhor o porquê desse tratamento de exceções. O try-catch é chamado de bloco try-catch, tá? E existe também um finally, que a gente vai ver já, ok? Quando utilizar o tratamento de exceções? O tratamento de exceções é projetado para processar erros síncronos que ocorrem quando uma instrução executa, tá? Quando a instrução está sendo executada, né, aí pode ocorrer um erro naquela instrução. Então, alguns exemplos que podem ocorrer de exceção é índice fora do intervalo, estouro aritmético, né, você colocar um valor que aquele tipo não suporta, divisão por zero, parâmetros de métodos inválidos, interrupção de thread, alocação de memória mal sucedida, etc. Tá? O que o tratamento de exceção não faz? Ele não é projetado para processar problemas associados com eventos assíncronos. Por exemplo, erro na conclusão de entrada e saída de disco, né, ou quando você vai mandar imprimir e vai dar algum erro de impressão, né, isso ele não vai tratar. Checagem de mensagem de rede, cliques de mouse e pressionamento de tela, né, isso aqui não é feito por tratamento de exceção, tá?
E existe uma hierarquia de exceções no Java, né? As classes de exceção herdam direta ou indiretamente de uma classe chamada exception, tá? É a classe de exceção padrão do Java, né? Formando uma hierarquia de herança. Pode estender essa herança com suas próprias classes de exceção. Então, você pode criar uma classe de exceção bastando fazer com que ela herde da classe exception. E aí você pode utilizar alguns métodos, né, da classe exception, tá? Inclusive aquele conjunto de erros que é apresentado para a gente quando dá algum erro na hierarquia ou na execução do programa, né, que nós vimos aparecendo até a linha do código, né, é implementado. Aqueles dados a gente pode pegar através de métodos da classe exception. A próxima figura aqui nós vamos ver que acima da classe exception existe também uma classe chamada throwable, tá? Olha só, nós temos aqui a hierarquia de exceções do Java e nós temos uma classe acima de exception, que é a superclasse de todos os tipos de erros do Java, que é o throwable. E existem duas classes que herdam de throwable, exception e error. As de tratamento de exceção herdam de exception, tá? A classe exception e suas subclasses representam situações excepcionais que podem ocorrer em um programa Java. Essas subclasses podem ser capturadas e tratadas pelo aplicativo. Já a classe erro não, a gente não consegue tratar pelo aplicativo. Essas classes e subclasses, essa classe erro e sua subclasse representam situações anormais que podem acontecer na JVM, né? Esses erros aqui, ó, não acontecem frequentemente. Elas não devem ser capturadas pelos aplicativos. Não vamos ter um try catch, onde o catch vai ter uma classe que herda de erro. Nós não vamos conseguir fazer isso, tá? Mas são problemas que podem acontecer, por exemplo, AWT erro, né? Problemas aqui em alguns componentes de interface de usuário, erros na máquina virtual, erros que não temos condições de tratar nos programas, tá? Um detalhe aqui na hierarquia da classe exception é que nós vamos ter classes que herdam diretamente de exception e outras que vão herdar da classe runtime exception, tá? Classes que herdam de runtime exception, como está escrito aqui, exceção de tempo de execução, né? Se eu colocar essas classes no flows de um método, o compilador não vai exigir que quem usa aquele método faça o tratamento de exceção, tá? Já se eu colocar no flows classes de exceção que herdam diretamente de exception, né, não estão na hierarquia de runtime exception, o compilador vai exigir o tratamento da exceção, tá? Para aquele método. Então nós vamos aqui usar o nosso projeto banco para poder ver, né, esses casos aqui de exceção e implementar uma exceção, né? Vamos implementar aqui uma exceção nossa mesmo, tá bom? Eu vou criar aqui uma classe Java, né, chamada saldo insuficiente exception. Então isso aqui vai ser uma exceção. É importante que o nome das exceções termine com a palavra exception para indicar para mim que é uma exceção. Ele vai ficar no pacote chamado meubanco.modelo.exceção, tá? Então estou criando uma exceção para o projeto banco aqui, ó, tá? Definida por mim mesmo aqui nesse programa. Como ela vai ser uma exceção, ela tem que herdar da classe exception, senão eu não vou conseguir utilizar no catch, nem no throw, nem no throws, né? E aí eu vou criar um construtor para que eu passe a mensagem para a superclasse aqui, ó, da mensagem que é para aparecer para o usuário quando acontecer um erro, ó, saldo insuficiente para realizar a operação, tá? A classe exception, se eu abrir a classe exception, ela vai ter construtores aqui, ó, o construtor padrão, o construtor que recebe uma mensagem, e vários outros construtores aqui úteis,
né, que a gente pode chamar também aqui com a palavra-chave super, tá? Então, beleza, criamos aqui o saldo insuficiente exception. Agora eu vou lá para a classe conta e vou ver aqui o meu método sacar, por exemplo, aqui, ó, que ele faz uma verificação, né, se o valor informado por parâmetro está dentro de um intervalo, e um else aqui, ó, imprimindo na tela alguma coisa. Só que se eu usar a interface gráfica do usuário aqui, por exemplo, esse negócio não vai aparecer lá para o usuário que está utilizando a aplicação, tá? E aí o que eu posso fazer? Bem, eu quero utilizar a minha exceção que acabei de criar. Então o que eu posso fazer aqui, ó, de forma bem rápida aqui, ó. Se o valor não tiver no intervalo necessário para fazer o saque, eu vou disparar uma exceção, vou provocar uma exceção aqui, ó. Olha só, aí tem outra palavra-chave chamada flow. Flow, aí eu tenho flow new. Eu estou criando uma instância de saldo insuficiente exception, tá? Olha só, flow new saldo insuficiente exception. Estou provocando o disparo da exceção quando entrar nesse else aqui, ó, porque o if, né, se está dentro do intervalo aberto para zero, fechado para saldo, né? Mas se não ocorrer isso, eu quero que seja disparado uma exceção. Quando eu dou um flow new, tá? Aí eu posso colocar aqui o flows. Tá dando erro aqui porque eu não coloquei o flows ainda, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó, flow saldo insuficiente exception. Tá? Tava dando erro por quê? Porque ou eu coloco um try catch aqui logo, ou eu informo para quem usa o método sacar que pode ser disparado um erro, né? Flows, ó, quem usa o sacar lança um saldo insuficiente exception, então cuidado aí, viu? Trate o saldo insuficiente exception, tá? Então veja só, mais uma palavra-chave, nós vimos try, catch, flows e agora o flow. A palavra-chave flow cria ou lança um objeto exceção. Então, cria aqui um objeto da exceção, new saldo insuficiente exception, e estou lançando ele. A partir daqui, meu programa precisa de tratamento de exceção. Se eu criar um outro construtor, né, sobrecarregar o construtor de saldo insuficiente exception, eu posso passar alguma coisa aqui para ele. Isso aqui é um objeto normal, viu, pessoal? Eu posso criar bem aqui, ó, saldo insuficiente exception s igual a new saldo insuficiente exception e flow s. Dispare a exceção s, tá? Que é um saldo insuficiente exception. Beleza. E aí, onde eu estiver utilizando, né, por exemplo, aqui, ó, na classe conta, e chamar o sacar aqui, eu vou precisar, ó, fazer aqui, ó, c.sacar, sacar aqui o valor 100. Aqui, ó, eu já vou precisar fazer o tratamento de exceção. Olha só, minha classe herança teste está usando o método sacar aqui, ó, nesse array, e ele já está disparando um erro, ó. Por que aqui ele está... esse erro aqui é erro de compilação, não é erro de execução, não, é erro de compilação, né? Por que está dando um erro de compilação no método sacar? Porque ele está com flows em saldo insuficiente exception, e lá na calculadora ele não deu esse erro de compilação, tá? Porque aqui, lá na classe calculadora, aquela classe que está sendo lançada, né, vamos voltar aqui, ó, na classe calculadora, a classe arithmetic exception do throws, nós vamos ver aqui, ó, ela estende runtime exception. E runtime exception, né, essa classe indica ao compilador que eu não preciso fazer essa verificação em tempo de compilação, apenas em tempo de execução. Se a minha classe herda apenas de exception e não de runtime exception, e eu coloquei no flows, onde eu utilizar aquele método que tem o flows, eu sou obrigado a colocar try catch, tá certo? Então eu posso colocar esse for aqui, por exemplo, ó,
dentro de um try-catch. Certo? Vou aqui formatar aqui só como exemplo. Vou nem executar não, pessoal. Vou só... E aqui eu coloco a exceção que for disparada. Eu vou colocar aqui Arithmetic Exception. Vai continuar dando erro. Por quê? Porque você não colocou um saldo insuficiente exception. Esse catch não captura saldo insuficiente exception, apenas Arithmetic Exception. Então, vou colocar aqui, ó, saldo insuficiente exception. Tá? Aí, ó, parou de dar erro porque você está fazendo o tratamento. E aí você pode fazer ou no for, né, ou fora do for. Se você fizesse dentro do for, ele vai dar o erro, mas ele não vai permitir a saída do for. Do jeito que eu fiz aqui, ele vai sair do for, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Deixa eu comentar esse código que eu fiz em outra aula, né? Estou aproveitando essa classe aqui para fazer o teste. E, ó, vai chamar o método VCallClass e vai chamar o método sacar. Isso aqui é para ser chamado 3 vezes, não é isso? Mas eu vou sacar aqui, ó, menos 100, tá? Quando eu sacar menos 100, eu vou mostrar uma mensagem aqui, né? System.out println a.getMessage, a mensagem da exceção, tá? Quando eu executar isso aqui, ó, só executou uma vez, ó. Vou chamar a classe conta corrente, da posição 0, né? E saldo insuficiente para realizar a operação. Se eu colocar esse try-catch no for, vou colocar agora dentro do for. Vou agora formatar novamente. Formatar novamente aqui. E agora eu vou executar. Coloquei menos 100. Ó, ele chamou as três vezes, ó, classe conta corrente, saldo insuficiente para realizar a operação. Classe conta corrente, saldo insuficiente para realizar a operação. Classe conta poupança, saldo insuficiente para realizar a operação. Né? São três objetos nesse nosso array. Ele percorreu as 3 vezes. Cada vez deu erro, porque toda vez está passando menos 100, né? Mas ele chamou uma vez, deu erro, chamou a segunda vez, chamou a terceira vez, então ele garantiu as 3 chamadas, né? Não parou, não saiu do meu laço por causa da exceção, né? Porque eu tenho o try-catch dentro do for, tá? Né? Se eu não tivesse esse try-catch aqui, ó, ia dar aquele erro de compilação se minha classe herdasse de minha saldo suficiente exception. Agora eu vou fazer ele herdando de runtime exception. Tá vendo que tá dando erro, né? Agora eu vou fazer meu saldo insuficiente exception, ele herdar de runtime exception. Pronto, só fiz essa mudança. Aqui em herança teste, não vai mais dar erro, ó, sumiu o errozinho. Tá vendo? Ó? Não está obrigando eu tratar o erro. Como não está obrigando, eu posso esquecer, né, de tratar o erro. E ó, vai parar a execução do meu programa e vai disparar esse erro feio aqui para o usuário. Tá, ó, vai disparar esse erro feio aqui para o usuário. Tá? Então, às vezes é importante eu colocar o herdando de runtime exception. Mas, para evitar esquecimento, é bom que nossa classe herde de exception, tá bom? Por que tem um runtime exception? Porque muitas classes no Java, como a gente pode ver na hierarquia aqui, né, Classic Exception, Point Exception, Arithmetic Exception, são exceções que podem ocorrer nas bibliotecas do Java também. E para evitar que em todo o programa você coloque um try-catch, né, eles herdam de runtime exception para não te obrigar a fazer tratamento de todo tipo de exceção que tem em todas as bibliotecas Java, as bibliotecas de terceiros aí. Tá? Mas se você criar uma exceção própria, é bom que você herde de exception para você lembrar que vai precisar tratar quando estiver utilizando aqueles métodos. Ok? Entendido aí? Então nós vamos tratar também exceções, né, na próxima aula, quando nós estivermos implementando
interface de usuário, estivermos melhorando o nosso projeto banco, né, a partir da próxima aula, tá? Então, nós temos essa questão de exceções verificáveis, né, e não verificadas, né, por causa do runtime exception em tempo de compilação. Beleza? O último ponto aqui do tratamento de exceção é o finally, o bloco finally. Nós vimos try, catch, vimos throws, que nós colocamos na assinatura da operação, do método, e nós vimos o throw, onde nós lançamos o objeto de exceção dentro do corpo de uma operação, tá? E existe o bloco finally, que é um complemento do try, catch. É try, catch, finally, tá? Try, catch, quando você coloca try, o catch é obrigatório. E opcionalmente você pode colocar o finally. O finally você coloca depois do último catch. Para que serve ele? Vamos ver agora. Os programas que obtêm certos tipos de recursos devem retorná-los ao sistema explicitamente para evitar supostos vazamentos de recursos. Por exemplo, se eu abrir um arquivo, esse arquivo ele fica em memória. E ao final de eu trabalhar com um arquivo, eu preciso fechar esse arquivo. Antes de fechar, possa ser que ocorra um erro, tá? E eu tenho que lembrar de fechar o arquivo, mesmo com o erro tendo ocorrido, liberando esse arquivo para que outro usuário use, senão vai ficar, senão vai ser impedido que outro usuário use aquele mesmo arquivo que você trabalhou, tá? Então, o que o finally faz? Ele garante um bloco que um bloco seja executado depois de qualquer exceção que possa ocorrer, tá? Imagine que você tem um try com 4 catches, tá? Você não sabe qual catch que vai ser executado, né? Qual vai ser capturada a execução, mas independente do catch que for executado, ou independente se entra ou não no try, em algum catch, o finally vai ser executado, tá? O finally é um bloco que vai ser executado independente se vai ocorrer alguma exceção ou não, tá? Então, essa liberação do arquivo, por exemplo, eu posso fazer no finally. Faço o código dentro do try, e aí quando termina o try, ele vai para o finally. Se ocorrer alguma exceção, ele vai para o catch e depois vai para o finally, né? Aí garantindo a liberação dos recursos, por exemplo, né? Aqui, ó, um exemplo de um try catch completo, ó, try, aí catch, exceção, catch, outra exceção, e finally, e executa aí algum comando que tem que ser executado, ocorrendo ou não a exceção, tá? Professor, mas se eu não colocar um finally, ele não vai continuar a execução depois do catch? Vai, mas se por acaso ocorrer uma exceção que você não colocou no catch, né? Eu coloquei a exceção 1, a exceção 2, mas não ocorreu nenhuma das duas, ocorreu uma exceção 3. O programa vai parar de ser executado? Sim, vai parar de ser executado, mas só depois que executar o finally, né? Então, try, dá uma exceção 3 aí, ele executa o finally e vai parar a execução do programa, mas liberou o recurso, tá? Olha só, o bloco finally executará se uma exceção for lançada no bloco try correspondente. O bloco finally executará se um bloco try fechar utilizando uma instrução, return, break ou continue, né? Ou simplesmente alcançando sua chave direita de fechamento. Mas se tiver um return dentro do try, mesmo assim o finally vai ser executado. O bloco finally não executará se o aplicativo terminar imediatamente chamando o método system.exit, que é um métodozinho da classe system. Aí você está obrigando realmente o sistema a sair, forçando mesmo a saída do sistema, tá? Como um bloco finally quase sempre executa, em geral ele contém código de liberação de recursos, tá? Então, suponha que um recurso esteja alocado em um bloco try, como eu falei do arquivo, ou um banco de dados, conexão com um banco de dados, né? A questão da rede, né? Você abre uma conexão de rede também. Se nenhuma exceção ocorrer, o controle passa para o bloco finally, que libera o recurso. O controle, então, prossegue a primeira instrução depois do bloco.
Se uma exceção ocorrer, o bloco try termina, o programa captura e processa a exceção em um dos blocos catch correspondente, então o bloco final libera o recurso e o controle prossegue na primeira instrução depois do bloco final. Se o programa não capturar a exceção, o bloco final ainda libera o recurso e é feita uma tentativa de capturar a exceção em um método de chamada, né? Algum outro método que chamou a operação onde tinha o try catch finally, né? Se não tiver, aí parou o programa, tá? Então, é só aqui confirmando aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, comando completo aqui, né? O try catch finally, tá? E aí você tem try catch finally, tem a possibilidade de indicar que está sendo disparada uma exceção, principalmente se você dentro do código colocar um throw new exception. Você pode colocar um throws sem ter um throw new exception, mas se você tiver um throw new, né, você obrigatoriamente coloca um throws, né, no seu método para indicar para quem for utilizar aquele método que é disparada uma exceção, tá? Você pode utilizar a classe exception também, né, para ser disparada, porque ela não é uma classe abstrata, então você pode criar um objeto do tipo exception. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso a questão do tratamento de exceção. E, sim, tem um outro ponto aqui, né, que é o relançamento de uma exceção. Tá? Relançamento de exceção. Você pode dar um throw new numa exceção e no método que chamar aquele outro método que tem o throw, você pode dar um throw new. A exceção também, né? Pode relançar, em vez de tratar, pode ficar relançando a exceção para que seja tratada apenas numa classe de frente mesmo da aplicação, tá? Ok, pessoal, outros assuntos aí de tratamento de exceção, né, vou deixar para estudo de vocês, né, no livro ou no slide, tá, como desempilhamento, os métodos que são disponibilizados aí para as exceções, né, como print stack trace, onde você vê todo o caminho percorrido, né, até chegar naquela exceção que ocorreu, né, método por método, né, como nós vimos lá nos erros que saíram. Então, método print stack trace, método get stack trace, método get message nós já utilizamos, né, são métodos implementados pela classe throwable, tá? Então, vou deixar aí que vocês estudem, né, pesquisem, então fiquem curiosos mesmo para aprender a utilização desses métodos que são implementados e são fornecidos aí pela classe throwable, tá? Então, pessoal, aqui nós terminamos aqui o assunto de tratamento de exceções, concluímos aí, né, toda a parte conceitual de orientação a objetos, né, e de muita coisa relacionada à programação Java e as boas práticas de programação na linguagem Java, né, e principalmente esse mecanismo, né, elegante de tratamento de exceção que é fornecido pela linguagem. E vocês vão agora fazer os exercícios, né, da aula, que estão disponíveis aí na sala de aula virtual. Não são muitos exercícios, são apenas algumas questões. E a partir da próxima aula nós vamos estar pegando tudo isso que nós vimos, né, de herança, classes abstratas, interfaces, tratamento de exceção, bem como outros assuntos aí, vamos colocar no nosso projeto branco para finalizar a nossa disciplina. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.